Uma alegria estar de volta aqui, sob a tutela da pastora Nádia. Eu conheço a Nádia, para mim é menina. Aliás, todo mundo abaixo de 70 é menino para mim. Quando chega na minha idade, abaixo de 70 é tudo criança. Mas eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, onde está escrito assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Amém. Esse é um dos momentos tão preciosos e tão que vem trazer para nós um poder que nos incentiva a orar. A Bíblia aqui diz que as nossas orações perfumam o trono de Deus, nosso Pai. Olha o que está escrito aqui. Os 7 anjos entram e se preparam, vão começar as trombetas. No 7º selo são 7 trombetas, na 7ª trombeta são as 7 taças. Aqui o 7º selo é aberto. Entram 7 anjos, a cada um é dada uma trombeta. Eles param tudo, porque vai entrar um anjo que não faz parte do grupo dos 7. Esse anjo tem um incensário de ouro, e a Bíblia diz que foi dado a ele muito incenso. A Bíblia diz muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olhe bem, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quem são os santos? A Bíblia não nos dá jamais autoridade para dizer que santo é alguém que já morreu e depois de morto começa a fazer milagre. Santos são todos aqueles que um dia ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creram e proclamaram Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Esses são os santos. Quando nós vemos um exemplo, quando Paulo se dirige aos irmãos que estavam em Éfeso, quando ele se dirige à igreja em Éfeso, ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Os santos estavam todos sentados, ouvindo a carta. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre. Santos somos todos nós que estamos no processo de santificação. Por isso nos foi dado o Espírito Santo. Aqui nós aprendemos que as nossas orações, elas chegam para perfumar o trono de Deus, mas só as orações dos santos. Mas existem outras orações? Existem. Jesus Cristo diz que os hipócritas também oram. Quando Jesus Cristo fala em Mateus, ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Mas vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos, será que tem oração que Deus não está ouvindo? Ora, Deus ouve todas as orações. Mas nós precisamos saber que Deus não muda, mas Deus se move. E Deus tem várias etapas de trabalho na terra. Você vê que quando Deus criou o homem, e Deus perdeu o homem pelo pecado, ele começa um processo de resgate. E no primeiro processo, nós vemos tantas coisas acontecerem antes do dilúvio. Quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, Ele não os deixou sair de mãos vazias. Eles receberam o resultado do seu pecado, da sua atitude, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas eles saíram de lá com uma promessa, a promessa do Messias, e Deus vai começar a trabalhar. Então, até o dilúvio foi uma coisa, depois do dilúvio, Deus continua trabalhando, até que quando há o caso da Torre de Babel, Deus então vai chamar um povo específico na terra, e esse povo parte de Abraão. E Deus tinha um propósito, e Deus fala desse propósito ao povo de Israel quando os tira de lá do Egito. Deus diz para eles: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aqui tem uma proposta, mas é condicional. Se vocês ouvirem a minha voz, se guardarem a minha aliança. Eles não guardaram a aliança. Eles se misturaram com outros povos, adoraram outros deuses, se misturaram. Então, Deus desistiu? Não, porque Deus não desiste. A Bíblia diz em Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Deus continua no seu propósito e tira o povo, e lá vem os profetas
e os profetas começam a apontar para um momento, para um novo momento na terra, que ninguém jamais viu, ninguém imaginou. Era um momento em que Deus ia começar no universo um povo diferente na terra. Meus irmãos, Deus entregou Jesus, seu filho, lá na cruz para começar um momento diferente na terra. Quando Jesus veio, o que nós celebramos como Natal, na realidade é o cumprimento da promessa que Deus fez a Eva. Paulo diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus nasceu. O que foi que teve? Qual foi a festa? Não teve nada. Ninguém sabia. Israel não sabia que seu Messias estava nascendo. Ninguém. Uns magos viram a estrela do rei de Israel e vieram. É interessante que quando eles chegam em Jerusalém, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Rei dos judeus, estrela, ninguém sabia. Está vendo? Ninguém sabia. Mas o fato mais importante até aquele momento tinha acontecido. Tudo bem, Jesus chegou, fez tudo, e agora ele ressuscita, e ele sobe, e ele, depois que comprou sua propriedade na terra, com seu sangue, ele não selou a propriedade, ele comprou, mas não tem documento assinado, e toda transação de compra culmina com selo, documento. Então Jesus Cristo sobe e envia o Espírito para selar a propriedade. A Bíblia diz, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Todas as vezes que alguém ouve a palavra da verdade, se rende a Jesus Cristo, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa pessoa é feita filho de Deus. Ela não entra em julgamento. Ela passou da morte para a vida. Ela tem vida eterna. E o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. Ele é o selo. Ele é a marca de propriedade. Qualquer um no reino do Espírito que olha para você, vê quem é você, porque você tem um selo espiritual. Então, e agora, o que está acontecendo na terra? O quê? Um momento que nunca aconteceu. Chega na terra, no dia de Pentecostes, vai fazer 2000 anos. A Bíblia fala de uma raça eleita. Ora, Deus tinha colocado raças no mundo. Ele não fez todo mundo igual. Raça negra, raça branca, raça vermelha, raça ameríndia, raça, sei lá, amarela. Mas agora entra no planeta uma raça esquisita,
chamada raça eleita. Esta raça eleita é caracterizada por um sangue. O sangue do Filho de Deus derramado na cruz. O DNA é o de Deus, é o Espírito de Deus. Surge na terra a raça eleita. O que Deus não fez para Israel, porque Deus disse sim, e eles não cumpriram. Agora vem de graça para nós. Surge aqui na terra uma coisa diferente. Ora, todas as nações têm limites, têm pontos extremos, têm sua própria língua, têm suas leis. Surge uma nação santa na terra, separada de todas as outras nações. Uma nação que se move por leis santas. Uma nação que fala uma linguagem santa. Uma nação que tem costumes santos. Uma nação diferente. Um povo único, que pode chegar a qualquer momento diante do trono do Deus eterno, Criador de todos os universos visíveis e invisíveis, e adorar. Ele chega e adora, porque ele é sacerdócio. E Pedro, judeu, ele disse: vós, 1 de Pedro 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quando Deus falou para Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis um povo de propriedade exclusiva minha. Vós sereis sacerdócio real, nação santa. Eles não puderam ser. Eles se misturaram. Eles não aguentaram com o patamar que Deus exigia. Então, Deus vem e chama um povo a quem Ele entrega tudo pela sua graça, através de seu Filho. Se você observar, logo depois de Pentecostes, no capítulo 3 de Atos, a graça de Deus começa a ser tão absolutamente visível. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, que é 3 horas da tarde, que é a oração pelos pecados ocultos. A Bíblia diz que era levado diariamente, está escrito, um homem coxo de nascença, que era posto à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Meus irmãos, aquele homem ia
todos os dias. Todos os dias ele estava lá. A pessoa ia entrar e ele, baxixe, baxixe, baxixe. Ele não podia entrar no templo, porque ele tinha nascido coxo. E ali, pela lei, alguém que nasce com defeito é maldito. Não pode adorar, não pode entrar no templo. Então ele ficava do lado de fora. Os sacerdotes entravam e saíam, quem sabe alguma vez deram esmola. Os escribas, todos os fariseus, todo o povo conhecia aquele homem. Maldito. Chega Pedro e João, olharam para ele, pararam. Ele deve ter dito, baxixe, olha para nós. Ouro e prata eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, pá, no homem. O homem levantou, deu um salto para dentro do templo, louvava, adorava, dançava, fazia tudo. O que foi que aconteceu? A graça veio e incluiu o que a lei tinha separado. A graça vem pelo nome de Jesus e abre as portas do louvor, na adoração. A graça de Deus vem incluir aqueles que estavam excluídos pela lei. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Surgiu um tal de igreja inclusiva. E eu já andei atrás de entender o que é igreja inclusiva, porque eu sempre achei que a igreja de Jesus Cristo só existe para ser inclusiva. Porque é o lugar onde são incluídos os pecadores, mas não para continuar no pecado, para serem transformados. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. A igreja é inclusiva de pecadores que serão transformados pouco a pouco, de um degrau de glória em outro degrau de glória, na dependência do trabalho que o Espírito vai fazendo. A graça de Deus vem e vem abraçar os que antes eram excluídos. Capítulo 8 de Atos tem a narração de um homem que era eunuco, negro, etíope. Ele devia ser de Núbia, no sul do Egito, e ele era alto oficial e era responsável por todo o tesouro de Candace, a rainha dos etíopes. Ele veio adorar em Jerusalém. Você sabe o que é 200 milhas? Esse homem rodou para quê? Ele não podia entrar para adorar. Ele não podia porque ele era eunuco. A Bíblia diz, em Deuteronômio 23, aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou repetir. Deuteronômio 23, 1. Aquele a quem foram trilhados os testículos,
ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. O que aquele homem veio fazer em Jerusalém, se ele não podia entrar? Mas o coração clamava por Deus. Ele tinha vontade. Ele queria, ele tinha sede. Ele era um homem piedoso, que ele não podia fazer parte da congregação, mas ele ficava por perto. Ele vem com a sua carruagem, 200 milhas, chega em Jerusalém para ver o povo adorar. Meus irmãos, o que se passa no coração de um homem excluído? Eu não posso, porque eu sou eunuco. Como este homem voltou, feliz de ver os outros adorarem, mas perguntando: se eu não fosse eunuco? Naquela época, o evangelho tinha saído de Jerusalém e tinha entrado em Samaria e estava numa explosão santa de cristianismo, porque Filipe, o grande evangelista da igreja primitiva, quando ele abria a boca, os espíritos malignos saíam gritando, coxos começavam a andar, cegos começavam a ver. A Bíblia diz que a cidade de Samaria ficou cheia de alegria. Pensa, o ministério de Filipe, o evangelista, em Samaria, todo mundo afluía. Nesse momento, o anjo diz para ele: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazia. Filipe levantou, sim senhor. Chegou lá, ficou parado. O endereço era aquele. Lá vinha uma carruagem e quem estava dentro era esse eunuco, etíope, que vinha de Jerusalém, e ele foi ver os outros fazerem aquilo que ele daria vida para fazer também. Mas não podia, porque ele era separado, ele era eunuco. E quando Filipe viu a carruagem, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te deste carro e anda com ele. Filipe viu que o homem estava lendo em voz alta o profeta Isaías, capítulo 53. Mas viu que o homem não entendia e se ofereceu. Compreendes o que vens lendo? Ele disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Filipe explicou. A Bíblia diz: e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Cristo. Este homem, quando viu que eles estavam passando no lugar onde tinha água, disse para Filipe: olha, aqui tem água, que importa que eu seja batizado? Filipe disse para ele: é lícito, se tu crês em Jesus Cristo. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês viram o que aconteceu? O eunuco separado, a graça de Deus veio e o abraça no meio do caminho. Agora ele está incluído, agora ele está batizado, agora ele é um filho de Deus. Porque a graça vem para buscar aqueles que estavam condenados. E chega o terceiro exemplo para nós. Havia um homem muito importante, Cornélio, capítulo 10 de Atos.
A Bíblia diz que aquele era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele dava muitas esmolas aos pobres e de contínuo orava a Deus. Eu fico pensando, ele pensava, mas não havia como orar, porque, meus irmãos, a partir de Jesus, a coisa é outra. A partir de Jesus, o Pai só recebe o que vem através do Filho. Deus determinou, a partir de agora, só através do Filho. Lembra quando Jesus Cristo ressuscitou? Que ele apareceu no meio dos discípulos que estavam fechados numa sala. A última vez que os discípulos tinham visto Jesus foi na cruz. Agora Jesus, aparece. Não caiu do teto, não brotou do chão. E diz, Shalom. Todo mundo ficou assustado. Shalom, ele diz. E ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que isso significa? O Salmo 115, versículo 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são de Deus, a terra é do homem. Jesus ressuscita e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Agora, tudo o que chegar ao Pai, chega através de Jesus. Primeira coisa, a oração que chega ao Pai é através do Filho e é de Filho. E Jesus foi muito claro quando ele disse, quando orardes, dizei Pai. Porque se não for Pai, não entra. Quando orardes, dizei Pai. Essa é a chave para você falar com Deus. Ele é seu Pai. Não é Deus soberano, Senhor, Criador, isso tudo Ele é. Mas Jesus diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isso é verdade. Isso é verdade. Está escrito. Agora, Cornélio, a Bíblia diz que ele dava muitas esmolas e de contínuo ele orava a Deus. Olha, a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus. Eu conheço tanta gente boa. Eu conheço tantas pessoas que me dizem, mas irmã, a minha avó era tão boa. Ela dava cesta básica para todo mundo, ela ajudava todo mundo, ela era uma mulher boa, ela não fazia mal a ninguém. Eu digo, minha filha só quer saber de uma, ela se rendeu a Jesus Cristo. Ah, não, então eu não digo mais nada. Não sou eu que determino essas coisas, é Deus. Se você é misericordioso, é porque lá no ventre da sua mãe, Deus lhe agraciou com o dom da misericórdia. Existem 7 dons, chamados dons da graça, ou dons carismáticos, que o Pai, Ele quando está tecendo você no ventre da sua mãe, Ele vai distribuindo. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Então existe muita gente misericordiosa.
Não precisa ser cristão para ser misericordioso. É só ter trazido do ventre, porque Deus deu. Então eu não sou misericordioso porque eu faço um esforço, é porque Deus já me fez. Mas a questão da salvação é em Cristo. Não tem negociata. O Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava esmola para os pobres e de contínuo orava. Você sabe o que é de contínuo orava? A oração dele ficava assim, ó, batendo na porta, e não entrava, porque só através de Jesus a oração do santo sobe para perfumar o trono do Pai, mas só a do santo. Esse homem orou tanto, esse homem deu tanta esmola, esse homem era tão piedoso, que Deus tomou as providências. Mandou um anjo dizer para Cornélio mandar chamar Pedro, porque Pedro estava lá por perto, não é? Manda mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele estava hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo disse para Cornélio. Cornélio mandou as ordenanças dele chamar Pedro. Teve algumas coisas que nós não vamos falar agora. Pedro veio. E quando ele chegou, Cornélio disse para ele: olha, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Esta é uma palavra que eu tenho desde quando eu comecei a pregar a palavra de Deus. Você vai pregar, o povo saiu de casa, depois de um dia de trabalho, gastou gasolina, tempo, deixou o seu sofá, entrega o que Deus mandou, não vai com charopada, porque o povo quer ouvir o que Deus tem para dizer. E foi isso que Cornélio disse para Pedro. Pedro começou a pregar Jesus. Cornélio tinha reunido toda a sua família e os seus amigos. Ele era o centurião da corte chamada italiana. Ele era um homem de responsabilidade no Império Romano. A Bíblia diz no versículo 44 que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe o que está acontecendo? O coxo de nascença já foi abraçado pela graça, já foi incluído. O eunuco já foi abraçado. Agora os gentios estão sendo abraçados. Tudo aquilo que era separado pela lei está sendo abraçado pela graça de Deus. Por quê? Porque este foi o desejo de Deus desde o início. A Bíblia diz em Gálatas 3, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós
Sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Este é o momento em que nós, considerados e chamados os gentios, fomos abraçados pela graça de Deus. No dia em que você abriu o seu coração para Jesus, nesse dia o Espírito Santo veio residir em você. Mas, irmã, é possível? Eu digo, a Bíblia diz. Eu estava fazendo um estudo sobre os símbolos do Espírito numa igreja aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Cada quarta-feira eu ia e dava um símbolo, são 8 símbolos do Espírito. E naquele dia eu estava dando um símbolo, e depois que eu acabei de pregar, aí veio o povo para falar comigo e tudo mais, mas eu observei um homem que estava assim, separado. E o meu coração se inquietou com a presença daquele homem sozinho ali, porque eu percebi que ele queria falar comigo, mas não na frente das outras pessoas. Então, depois eu pedi licença às pessoas e disse: meu irmão, você quer falar comigo? Eles querem, mas é sozinho. Eu pedi licença ao povo, sentei com ele e disse: meu irmão, em que é que eu posso lhe ajudar? Vai ser um prazer. Ele disse: irmã, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu pensei, isso é fácil. O senhor se rende a Jesus Cristo, o senhor é feito filho de Deus e lhe é dado o Espírito Santo. Eu posso, neste momento, ficar aqui o tempo que for necessário para lhe falar do processo, da palavra da verdade, do Evangelho, para o senhor se entregar a Jesus Cristo. Ele disse: irmã, já fiz isso há 10 anos. Eu pensei, e agora? Já fiz isso há 10 anos. E eu disse para ele: então o senhor tem o Espírito Santo? Ele disse: não tenho não. Irmã, é impossível que uma pessoa que tem o Espírito Santo tenha os pensamentos imundos que eu tenho, os desejos horríveis que eu tenho. Se eu tivesse Espírito Santo, o Espírito Santo já tinha corrido há muito tempo. Eu disse para ele: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aí eu resolvi formar uma parábola para ajudar. De vez em quando eu dou uma de imitar Jesus, sempre quebro a cara, mas não desisto. Aí eu disse para ele: o senhor, antes não queria nada com a igreja. Sua esposa vinha para a igreja com seus filhos, sua sogra, todo mundo orando por o senhor achou que estava tudo muito bem. O senhor ia com a sua secretária para o chiqueiro, porque motel é chiqueiro. Quando o senhor saía de lá, o senhor era um herói. Viu como eu sou inteligente? Eu sou um cara bom. Eu faço tudo, minha mulher não descobre, ninguém descobre. Fulano de tal não soube fazer as coisas, a mulher descobriu, olha aí o divórcio. O outro lá não soube, a mulher está com depressão. Mas eu não, eu sou o bom, eu sou joia, sou inteligente, sei fazer as coisas. E o senhor ficava indo sempre. No dia que o senhor veio da igreja, para ver seus filhos que iam se apresentar, no dia do papai, Deus abriu a boca do pastor, e o pastor derramou do céu, e a palavra veio como espada no seu coração, e o senhor veio babando para frente do altar,
se arrependido, confessou Jesus. Recebeu o Espírito Santo. Depois de um mês, o Senhor pegou a secretária do arquiteto, seu vizinho, e foi para o chiqueiro. Saiu de lá, tudo bem. A Bíblia diz, a prostituta come, lava a boca e diz, não cometi torpeza. O Senhor pensou, tem nada demais, qual é o problema? A carne é fraca, afinal de contas eu sou homem. Davi também teve muitas mulheres, Salomão tinha uma porção, aí o Senhor foi rasgando o que você sabia da Bíblia, só do pecado dos outros. Tudo bem. Depois de umas 3 semanas, o Senhor pegou a sua secretária, foi para o chiqueiro. Quando saiu de lá, qual é o problema? Eu sou um bom marido, nada falta dentro da minha casa, eu sou bom com minha esposa, com meus filhos, eu trabalho, eu não roubo de ninguém, então não tem problema nenhum. Mas cadê a alegria? A alegria de antes, você tinha o herói, eu sou melhor do que todos os homens. Já tinha voado. Não tinha mais alegria. O Senhor não era o herói, o mais inteligente. Sabe por quê? Porque a partir do dia que o Senhor se entregou a Jesus, tem uma pessoa santa dentro do Senhor. O Espírito Santo não acusa, porque acusador do grego se chama Satã. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo começou a convencê-lo de que ali não era o lugar para você. Ele começou a convencer, você perdeu a alegria. A essa altura, aquele homem chorava que nem uma criança. Me fez a pergunta: irmã, quem lhe contou isso tudo? Eu disse, a mesma pessoa que o Senhor levava para o chiqueiro, o Espírito Santo. Porque uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, aonde quer que você vá, ele vai. Por isso a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está em você. Tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Agora, falando como gentil, como Cornélio, a partir do momento em que Pedro fez o sermão dentro da casa de Cornélio, daquele momento em diante, a oração de Cornélio entrava para o trono do Pai, dizendo, Pai, porque ia através de Jesus. Quantas vezes nós nos esquecemos do privilégio de sermos filhos de Deus, primeiro privilégio de todos, nós podemos chegar ao Pai. Nós podemos chegar juntinho, nós podemos ministrar de perto, nós não precisamos pedir licença, porque somos filhos. E quantas vezes nós temos perdido, jogado fora esse privilégio, o privilégio de falar com o Pai. Hoje eram 4 horas da manhã, eu estava saindo do centro, lá da igreja de Getsemane, para ir para o aeroporto de Confins, e no meio do caminho, são 29 minutos até o aeroporto, eu vi alguém me entregando uma palma na mão, mas era uma palma
de folhas, mas as folhas eram brancas, eu não sabia o que era aquilo. Há 5 anos eu estou orando toda quinta-feira de madrugada por uma igreja em Tampa, toda quinta-feira. E aquilo me era entregue. Eu pensei, será que eu já vou morrer? Mas, quando eu estava vindo para cá, dentro do carro, a pastora de lá me liga. Irmã, ninguém sabe. A senhora vai ser a primeira pessoa a saber o que é. Saiu o documento do terreno. 5 anos. 5 anos. Qual foi o privilégio? É que primeiro Deus me disse, para depois falar com eles, porque eu vi de madrugada, e eles ficaram sabendo quando o dia amanheceu. Meus irmãos, a melhor aventura do mundo é você estar na terra, sabendo que no reino do Espírito, anjos e demônios olham para você e veem em você uma candeia viva, cheia de luz, andando. E saber que a hora que você deseja, você abre a boca e os céus se abrem e você está no trono do Pai. E você chega lá e diz, Pai, eu não tenho nada para dizer, mas eu quero perfumar o teu trono, porque a sua oração perfuma o trono do Pai, por uma simples razão, porque você é filho de Deus. Você que antes estava separado, porque você não era da lei, agora você foi abraçado, você foi recebido pelo Espírito Santo que habita em você. Você está nos céus e na terra. Às vezes pensamos nisso e achamos que isso é uma quimera. Não é. É realidade real. Não é realidade virtual. Quando você para na terra, aonde quer que você esteja, e você ora, você diz, Pai, na hora você lhe dizer o que é. Pai, o que é? Porque Ele está exatamente ali onde você está. Aprenda, desenvolva esse hábito de falar com Ele em todo tempo, em qualquer lugar. Não precisa, não é pelas suas muitas palavras, simplesmente dizendo, eu sei que o Senhor está aqui. Às vezes somos tão indiferentes. Às vezes até esquecemos quem somos. Não fazemos uso das nossas credenciais. Você tem que crer que no dia que você se rendeu a Jesus Cristo, você foi feito filho de Deus. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, com a tua boca confessares Jesus, serás salvo, porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. É preciso que você creia. No capítulo 2 da carta do apóstolo Tiago, ele detecta para nós 3 tipos de fé: a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Talvez você precisa chegar em casa e perguntar, qual é a minha fé?
Será que eu creio como os demônios creem? Todos os dias de manhã um judeu levanta e diz: o Senhor Deus de Israel é o um só Deus. Então Tiago pergunta para eles: crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e se tremem todos. Até os demônios creem. Ou você está pensando, já vou terminar. Só, meu filho, por favor, ei, só um minutinho, porque senão eu não posso terminar. Eu tenho essa deficiência. Os demônios não são ateus. Satanás não é ateu. Eles sabem que Deus existe, então saber que Deus existe, os demônios também sabem. Mas a fé que agrada a Deus é a fé dinâmica. Aquela que leva você a fazer porque Deus disse. E Deus é responsável pelas consequências. Deus mandou, vou fazer, e as consequências não são da minha conta. Então, todos incluídos, todos chamados, todos abraçados pela graça, todos nós proclamamos Jesus, único Senhor, suficiente Salvador, todos nós selados pelo Espírito, somos uma nação santa, somos uma raça eleita, somos um sacerdócio real. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.